Falando um pouquinho assim, Vontade, né? Força de vontade, isso. falando um pouquinho do Levi, como é a rotina diária dele, assim, o que ele mais gosta de fazer? Vai lá, pai, fala. O que ele mais gosta de fazer é tem que puxar Hã? um só. Tem que dizer uma coisa só. Aí ele gosta muito de tecnologia. Tecnologia. Jogar no celular. Pega tecnologia, tá com ele. Tanto vai mexer no celular, gosta de jogar, Computador. gosta de jogos, carros, carros ali. Porque aí vale lembrar que ele é uma criança normal, Isso. curiosa, Isso. só não sabe expressar aquilo que tá E entendendo. você imagine, você lidar com um filho com um hiperfoco em gestação, Pronto. em gravidez. Mais outra. Entendeu? Agora, desde criancinha. Desde antes bebê. mesmo Ele pequenininho. bebê, Antes de exato. falar, ele já demonstrava interesse em gravidez. Ele entrava em crise, a gente não sabia que era crise, mas quando ele via uma mulher grávida, ele começava a ficar É que ele agitado. achava interessante a situação, né? Ele ficava Isso. eufórico, ele queria se aproximar, queria tocar. Ele queria só tocar. Na barriga. Tocar na barriga. Que Até hoje ele é assim. Até hoje, ele vê uma grávida, ele entra, fica eufórico. Ele curtiu a gravidez da minha irmã. E viveu perto, Viveu né? perto. E ele falou assim, eu vou ser cirurgião obstetra. Uau. É. E pode, né? Então, assim, o dia a dia com ele é assim, Júnior. A gente acorda, eu procuro deixar ele dormir o máximo que eu consigo, porque ele dorme muito pouco à noite. Que ele não me escute, mas esses dias ele escondeu o remédio de dormir. Uau. Escondeu pra não dormir. Porque eu disse, filho, você tem que dormir. Ele disse, mãe, dormir é pra preguiçoso. Olha aí, ele tá assistindo muito Pablo Marçal. Os amantes de Pablo Marçal, não me tenha por mal, eu também gosto muito Eu dele. acho que não. Mas- É dele, Se ele Júnior. Ele chegasse disse, a dormir é conhecer. coisa pra preguiçoso. E o pior que pra eles, 10 minutos de sono é Já 20 horas pra gente. revigora o Revigora, dia ele todo. acorda como se nada tivesse Como acontecido. se fosse um reset. Resetou, isso. Deu um plano no computador. Você dá um reset Reset, ali, pronto. tá novo. Hoje ele já entende, a gente já conversou muito com ele em terapias também, explicando pra ele que o sono é uma necessidade do ser humano, uma necessidade fisiológica. Tem um fato curioso sobre, não cortando você, tem um fato curioso sobre eles que, tipo, muitas vezes ele não consegue entender quando é sono Ou ou fome. É Que é o mesmo emocional. sentimento. É a parte emocional do autismo. Exatamente. Aí, tipo, Ele confunde. ontem à noite mesmo, foi ontem à noite. Ontem. Ele tava num desespero, tava querendo comer, mano, eu tô com fome, aí comi, jantou. Que eu, mano, eu quero comer. Tem De novo. meu filho já acabou de E comer, comeu de sabe que novo. você tá com sono, né? 3 vezes. Não, pai, eu tô com fome. Pai, você acordou cedo hoje. Você ficou o dia todo. Ele foi trabalhar comigo ontem, né? Ele ficou o dia todo ontem comigo. Você só o quê? Comeu um milkshake, umas besteiras, e mais se alimentou certinho. Aí quando chegou, nós fomos direto pra igreja, que nós chegamos já às 7h30 na igreja. Aí quando retornamos, ele jantou, comeu. Daqui a pouco queria comer novamente. Pai, Mas já era pai, sono, pai, só que não exatamente. conseguia- não Aí, consegue entender. não tô com sono, não. Pai, você tá com sono. Pense, olha. A gente passou o dia assim, assim, E tem que assim. explicar Você pra ele acordou por que ele tá cedo. com sono. Você acordou cedo, nós fomos pro trabalho, passamos o dia lá no culto. Você chegou, só descansou um pouquinho. E até agora você não dormiu. Ele ficou bem assim. Eu acho que eu vou dormir. Mas se colocasse a comida, descia. Come, ele comeu 3 vezes. Interessante. Depois que saiu do culto, É porque 3 ele, vezes. assim, essa parte aí de comer, ele puxou o pai. Mas o nosso dia é O assim, pai Júnior. come um pouquinho. Mas assim, como você lida com as situações em que ele enfrenta dificuldades sensoriais ou emocionais? Porque a gente sabe que a reação é diferente, né? Aí como acalmar ele na situação assim? Deixar ele curtir. Tem que Porque deixar na ele verdade é passar. assim. É como se você coloca um antivírus no seu computador. Aí seu computador começa a aparecer um monte de tela. Eu não sei Mas se seria mais ou menos isso. Não, Seria eu mais ou tô menos entendendo. isso. Não E é, aí não, é, você, não é bem. você vai e aciona o antivírus. O antivírus dele é a estereotipia. Se ele vai bater na mesa, se ele vai se balançar, pode variar de acordo com se é sensorial, se é emocional, varia. Ele pode sair correndo, ele pode gritar. Eu lembro, você postou um vídeo nas redes sociais que ele se agita, né? Se balança. Isso. Ali na igreja foi sensorial, porque ele gosta muito de bateria. Ele gosta muito de bateria. Só que ele não suporta o barulho. Ó, interessante. Ele gosta muito de Vai estar ser um perto da músico bateria. sem ouvir? Sem Tem que ouvir. botar abafador pra Isso. tocar. Aí ele tava sem o abafador. Aí ele começou a bater no banco para o corpo dele regular. Porque aquilo ali tirou ele do eixo. É como se ele fosse um pêndulozinho assim e de repente ele não tá no eixo mais. E aí ele vai batendo. É como se pra ele focar Pra de ele novo, né? focar de Volta a novo, ter foco. voltar. E, tipo, foco dele. ele tem outra, quando ele sai, entra em crise também, assim, tipo, em desobediência. Tipo, ele,
Pra ele é uma coisa de outro mundo. Só ele vê É, uma eu criança não que é gosto que você desobediente, que desobedeça. desobedece os pais, que desobedece ordens, que tipo, uma ordem expressa que não pode fazer de algo de errado, tá fazendo algo de errado. Ele não gosta de jeito nenhum. Ele é aquele certinho. Ele trava, né? Ele É, trava. exatamente. Se você, Ele fica... sua mãe disse não é pra ir. Não tem ninguém vendo. Você vai e eu não Ele vou. fica nervoso. Ele fica, e no caso, ele fica ali, aquilo consome ele por dentro. Tanto que ele começa a ficar agitado, A gente não ele sabe nem começa a chorar. explicar o certo como. Passou uma Aí, situação uma vez pra quem vê de fora, às vezes ele tenta intervir com a criança, acha que ele tá querendo agredir, tá querendo... Lembra? Não, né? e não é nem só agredir. É as outras crianças que ficam dizendo que ele é dedo duro, que ele é fofoqueiro. Porque ele diz, e o pior não é isso, é pior quando ele diz assim, você vai pro inferno. Eita. E ele é curto e grosso, ele não tem meias palavras não, você vai pro inferno. Se você não obedecer, você vai pro inferno. Ele é autista, mas é cristão. E tem uma rigidez cognitiva muito forte. Coloca ele pra doutrinar. Não faça isso não. Dos dois, ou a igreja vai ser toda salva, ou vai todo mundo embora. Aconteceu uma situação que ele entrou em crise na igreja, que teve umas crianças lá, estavam desobedecendo e gritando, estava desobedecendo ao do culto, ao da palavra, e ele ficou... Aí ele entrou em crise, começou a gritar na igreja, e começou a chorar. Lembra aquele dia que começou a chover? Que eu peguei de sair do culto, fui lá... A gente fazia muito isso, sair com ele da igreja. Aí fiquei no culto, aí fiquei lá fora com ele pra tentar tirar o foco, porque ele tava olhando as crianças aprontando. Ele tava olhando isso, ele tava agoniado porque tava vendo aquilo e ele não podia fazer nada. Tipo, ele já tinha falado, já tinha comunicado, não, você não pode, não pode, exatamente, só que era um monte de criança, era criança. Aí ele não conseguiu resolver, então ele entrou em crise. Aí eu tive que pegar ele, vim com ele, vamos pra fora. Conversar. Tentei conversar pra tentar tirar o foco dele das crianças. Aí começou a chover, pai, mas que chuva. Pai, eita, chuva forte. Ai, pai, como dá chuva? Não, pai, mas tá lá, você tá vendo que tá... A mente continuava conectada na situação. Aí, tipo, eu percebi que ele, assim... Como se diz, ele tem um hiperfoco, né? Quando ele foca naquilo... Isso. Aí você tem que... contornar. Aí, exatamente, tipo, aí eu lembro... Aí, tipo, ele gosta muito de carro. Aí, quando a gente tá muito em viagem, que é que nós fazemos? Começamos a apontar o carro, a marca do carro. Pai, no carro é aquele. É tal, aí o pai, aquele dali é um HB20. Aí, não, pai, aquele dali é um Fiesta. Aí eu, que não, rapaz, aquele foi um HB20. Aí, não, pai, foi um novo Fiesta que passou. Rapaz, tem certeza que parece um HB20. Aí pra mim, não, foi um novo Fiesta que é assim, porque ele tem os detalhes. A aerodinâmica dele. E as palavras é diferente, que viu? tem assim, então não sei o que. Rapaz, é mesmo? Como que você sabe disso? Eu tô, gente, não, pai, eu sei, porque assim, às vezes é hoje. E aquele ali que passou foi um Siena. Não, pai, aquele não é Siena, não. Aquele não tem nem bunda, aquele pra ver se não tem nem bunda. Foi assim, aquele foi um Celta que passou. Rapaz, parece um Siena, rapaz. Foi quando ele foi perdendo o foco, foi deixando lá pra entrar aqui. Mas quando ele não entrou aqui, rapaz... Enfim, como você agir com a criança quando ela tá em crise, quando ela tá numa situação difícil? É você... Se tem pais, você vai nos pais, como que faz? Ou então deixa. Porque cada um, como você disse, cada um tem uma forma diferente de intervir, na verdade, né, também. todos eles, você só vai intervir se ele estiver se auto-agredindo. Não é porque realmente eles se machucam. Gente, tem criança que arranca o cabelo, tem criança que se bate e machuca real. Tem criança que vai arrancando que aí, como ela falou, na verdade, ele perde o controle. Então ele quer achar algo que faça ele voltar. Isso. Então, assim, se a criança não tiver, Júnior, se agredindo... E pros pais é difícil, mas como ele disse, foi o caminho que ele achou, é só contornar uma situação dessa. O mais difícil não são os pais. Os mais difíceis são os olhares. Eu acho que eu vou chegar nessa parte também. A gente tá chegando lá. Mas falando aqui, lembrando também que no dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, onde países do mundo inteiro fazem ações com o intuito de diminuir o preconceito e reforçar a importância do diagnóstico precoce. Por quê, gente? Porque existe tratamento para... Júnior vai curar? Não, vai melhorar a vida da criança. Vai facilitar para os pais. Porque, como ele falou, no início até a comida era uma resistência. Para ele era só uma birra. Então ele forçava porque era uma birra. E não é. É a questão da textura, é a questão do cheiro, é a questão do sabor. Né? E não vai funcionar. Não. Então, isso serve para todo mundo. Precisamos diagnosticar o mais rápido possível. A gente sabe que o sistema do SUS tem suas demoras, mas
um esforçozinho dos pais e dedicação a gente consegue e vai melhorar para a vida de todas as crianças. Melhora. Falando um pouco assim de educação, como é a experiência dele na escola? Ele frequenta escola regular ou uma escola especial? Escola regular. Regular. Nada de especial. Nada especial. Tem um apoio devido? Não. Gente, isso é uma coisa, vamos dizer assim, absurda, a gente pode falar, né? O cúmulo. É pesado. Porque existe a lei, existe... vou botar uma regra. Tem que ter, mas não funciona. Não funciona Não de jeito funciona. nenhum. A convivência dele na escola é muito difícil por conta disso. Porque as pessoas elas não querem entender. Então, assim, o Andrei, ele é muito correto, até voltando àquele assunto de rotina. Como é o dia a dia. Andrei precisa ter uma rotina. Andrei só funciona com rotina. É acordar, tomar café, ele vai pra escola ou volta, ou vai fazer alguma atividade. Tirar algo do... Se mudar a rotina de Andrei, posso. Hoje eu posso. Por quê? Porque hoje ele já tem um acompanhamento com terapeuta, hoje ele já tem um acompanhamento com hoje já está entendendo, vamos dizer assim. Aí o que é que acontece? Entendendo em partes, vamos lá. Porque como você falou, a gente leva pra terapia, mas não tem cura. Isso. Só que lá a gente aprende a como lidar com ele. E eles também aprendem a terapia, na verdade, até o terapeuta está aprendendo. Sim, né? exatamente. Porque, como já foi falar aqui, cada criança é uma novidade. Exatamente. Então, vamos achar um caminho para todo mundo chegar, vamos dizer assim, chegar num bem comum. A forma que você aborda não é a mesma. Isso. Entendeu? A forma que você aborda um autista não é a mesma do outro. E assim, você precisa ter a previsibilidade. O que é a previsibilidade? Andrei, a gente vai hoje, inclusive hoje já aconteceu uma situação. Hoje é dia da gente ver Júnior. Vou pra casa da Thalita. Aí, quando a gente tá saindo de casa, eu falei assim, Anselmo, a gente não sabe aonde que é. Porque nós não vamos pra casa. Aí ele, nós não vamos pra casa da Thalita? Meu Deus! Não! Aí, não, filho, a gente vai primeiro pra um lugar. E depois a gente vai na casa da Thalita. E aí eu preciso dizer, mas vai fazer o quê? Aí eu tenho que explicar o que é que vai fazer, quanto tempo vai demorar, o que é que ele vai fazer enquanto isso. Tem uma prévia. E você tem que explicar pra ele tudo. Isso é em tudo, Júnior. É em consulta médica. Eu vou dizer, eu sou meio assim. eu funciono programada. Mesmo. Eu também. Se eu tô programado para algo, eu vou. Com antecedência eu mudar a programação, tudo bem. Mas quando chega na hora, agora vai... Não vai dar certo. Eu também vai sou assim. travar. E eu não funciono. Eu posso até ir, mas não vou estar lá. É isso aí. Não vou estar lá. Mas é bem isso aí. Isso a gente consegue entender. Então, assim, situação. A convivência dele na escola é muito difícil. Por quê? Ele é muito inteligente, ele aprende ouvindo. Ele ouve o professor e ele consegue fazer uma prova oral perfeita. Ele se comunica desenhando, ele não se comunica escrevendo. Ele sabe escrever. Ele sabe as palavras, ele escreve corretamente, não tem erro ortográfico. Mas ele não gosta. O cérebro dele diz pra ele que é inútil, que é desnecessário escrever. Então ele não quer escrever. Aí ele se comunica desenhando. Ano passado a gente passou por uma situação assim. A professora passou um trabalho sobre Zumbi dos Palmares. E era pra você escrever no trabalho. E ele fez todo desenhado. Ele colocou... A única coisa escrita que tinha era Zumbi dos Palmares. Só. E assim mesmo ele não colocou Zumbi dos Palmares. Ele colocou só Zumbi. Rei Zumbi. E aí ele contou a história do Zumbi do Palmares. Desde a sua aparição até a sua morte. Toda desenhada. Aí eu mandei mensagem pra professora. Professora, por favor, aceita o trabalho. Ele fez com todo carinho. Ele pintou, que ele não gosta de pintar também. Ele fez, tá tudo certo o trabalho dele. No caso, ele quebrou até algo dele. Eu não gosto, mas é o trabalho, eu vou fazer porque é o trabalho. Isso. Sendo aí, que era pra ser escrito. Mas ele não fez. E aí ela disse assim, então eu vou colocar ele pra apresentar. Falei, ok. E aí depois ela me deu um feedback, ela falou assim, eu nunca vi. Ele falou detalhes, e sabe que o autismo, ele alguns autistas são muito detalhistas. E ele falou o ano. No ano de 1900, não sei quanto, ele foi capturado e não sei, morreu e foi tudo no desenho, ele explicando verbalmente. Esse ano, a mesma coisa, a professora de inglês. A gente tem muita dificuldade, porque assim, os outros coleguinhas começam a fazer barulho e ele entra em crise. Então aí ele sai da sala, ele é tirado da sala. E ele fica numa sala de computação, ou ele fica correndo no pátio, no corredor. Então, a gente sofreu muito esse ano com isso. É onde a gente fala, a escola ela é inclusiva, mas não tem inclusão. É só o nome bonito. Ela recebe todos, mas não existe. Então, aí ficou só o nome bonito, só o nome, na verdade. Bonito, Porque não era tirar, era incluir ele, na verdade. Na verdade, explicar às outras crianças que ele estava daquele jeito por causa... E o pior, Júnior, é que eu tenho conversado com crianças... principalmente da turma dele. E esses dias eu conversei com uma menina chamada Mariana. Ela é fofinha. E ela disse assim, ela disse, tia, Andrei entrou em crise.
Mas sabe por quê também, tia? Os meninos estavam brigando. Os meninos estavam gritando. E ele não aquela gosta do situação barulho. de desobediência. Isso. Ele entendeu que aquilo quebrou a regra. Isso. Então. E aí né? o que era que acontece? Ela falou assim, era só eles ficarem quietos, mas eles não ficaram quietos. Aí Andrei descontrola, tia. Aí o que é que o professor faz? Tira Andrei da sala de aula. Onde a solução seria acalmar a turma e dizer assim, gente, Andrei tá na sala, vamos lá. É mais fácil tirar leveza. É mais fácil tirar. E a gente entende. Eu disse à diretora, eu falei, eu entendo. Eu entendo porque é lidar com vários alunos. Só que a gente sente. Aí, de fato. Porque eu quero que meu filho... Existe, Júnior, é muito sério isso e é preciso falar. Existe uma falsa ideia que o autista não pode desenvolver. Eu já ouvi uma coordenadora pedagógica virar para mim e eu dizer assim, teria como você aplicar a prova no primeiro horário? Eu já ouvi falar de aquele... Como é que a gente pode colocar para não errar na palavra? Que é a mente. Fugiu agora o nomezinho. Você entrevistou a mãe do menino agora recente? Paralisia cerebral. Paralisia. Que eles conseguem desenvolver. Sim. Eles conseguem evoluir. Eles são travados, com o tempo ele consegue evoluir. Imagina uma criança que já é proativa, pode assim dizer. Exatamente. Né? Ela só tem uma percepção diferente. Só isso. E eu falei assim, tem como vocês aplicar a prova antes do intervalo? Porque depois do intervalo ele já está no limite. Ele já está no limite. Aí eu falei assim, porque o desempenho dele é outro. Antes do intervalo é um, depois é outro. Ela virou pra mim e falou assim, e qual é o desempenho que você espera dele? Ele vai fazer algum vestibular? E a gente conhece autistas formados. Gente, pelo amor de Deus. Tem autistas formados. Isso é real, isso é o mínimo que eu tô falando pra vocês. É o básico do que uma mãe atípica escuta. Do que um pai atípico escuta. Anselmo tem que segurar. Na verdade, falta um preparo para a equipe de educação, vamos dizer assim, nessa área. Eu acho que falta esse preparo aí. Você falou algo que eu discordo absurdamente. Eu discordo, sabe por quê? E eu descobri isso esses dias, que eu sou aversa a essa opinião. Tudo bem. Mas pode colocar pra fora. Tudo bem. Eu entendo você e é o que todo mundo diz. Eu já questionei na escola. E o que a escola disse pra mãe? A escola não tem preparo pra receber o autista. Certo. Já ouviu falar na loja ReHap, né? Falei já. Sabe, não, tem... E até eu disse, ela mencionava, ela pode falar, porque... A gente sabe o trabalho que eles têm exercido, Eles têm exercido na minha vida, não é só na vida de Andrei. Eu como mãe, ele como pai. Andrei vai pra ReHap, tem os vendedores, todos eles têm. Pra quem não sabe, Shopping Jardim, né? Shopping Jardim, gente. Ele vai pra ReHap aos sábados. Todos os dias que a gente vai no shopping, a gente tem que passar lá. É regra. Mas ele passa nem que seja rápido, nem que seja rápido. Mas aos sábados, geralmente tem evento, e ele fica na ReHap de 10 da manhã às 5 da tarde. Sozinho. Sem mãe. Sem pai. É uma loja que entra muita gente. É uma loja que os vendedores... Tem barulho, tem criança, né? Tem criança. Andrei não dá crise. Tem um vendedor lá que eu preciso ressaltar o nome dele. O apelido dele é Vaqueiro. O nome dele é Lúcio. Por favor, alguém marque Lúcio, por favor. E ele é uma pessoa incrível. Vou fazer um corte só pra ela repostar, viu, Lúcio? Só pra me repostar. Ele é uma pessoa incrível. Eu falei isso na minha live ontem. Eu falei isso ontem, não, antes de ontem. Ele é uma pessoa incrível. O Lúcio, ele não tem uma formação pedagógica. O Lúcio virou pra mim, em um desses dias que você chega, que você pensa que o mundo vai acabar, que o seu filho não vai desenvolver, e uma pessoa que não tem uma formação acadêmica para aquilo ali, que seria a pedagógica, para lidar com ele, e todo professor tem. Para ser professor, você tem que fazer pedagogia. Então, vou corrigir já meu ponto de vista, tá faltando empatia. É isso aí. É isso aí. Você entendeu? Você entendeu agora o que eu quis dizer? Porque assim, o Lúcio não tem formação. O Lúcio virou pra mim como mãe. Eu já cheguei lá chorando. Já cheguei chorando pela reação de alguém, pela palavra de alguém. Chorando na loja. E o Lúcio virou pra mim e disse, cara, escute eles não. André é uma criança incrível. Ele chega e ele levanta a moral da criança. Ele chegou pra mim e falou assim, você não sabe o que Andrei fez. Eu já fico, o que foi? Ele, não, calma, Andrei descobriu que tem um brinquedo aqui que tem uma programação. Que ele programa. Que a gente que tá vendendo o brinquedo. Que a gente não fazia ideia. O interessante é que, tipo, desmontar, já monta aquele negócio e não sabia. Ele veio descobrindo com eles, entendeu? Então, assim, é o querer, Júnior. Júnior, já tinha mostrado, já tinham feito exemplar, já tinham feito como mostruário. Isso. E não tinham visto. Não sabiam. Aí ele vai lá e descobre e fala, é assim, assim, assim. E começa a programar ele. Mas como, né? Então, e o Lúcio, ele é um vendedor, ele é um especialista nisso. Então, a gente pode ressaltar aqui que a mente, no caso, a mente dele é até
Aí, não aprende. Como não aprende? Não, se ele aprende consegue. muito. A percepção dele do ambiente é diferente da minha. Inclusive, ele reclama. consegue enxergar aquilo que eu não vi. Isso. A verdade é isso. E ele reclama, Júnior. Por exemplo, passaram esses dias uma prova pra ele que era de pintar e de ligar pontos. E ele falou assim, mãe, eles acham que eu sou burro. Eles percebem, Júnior. Eles percebem os olhares, eles percebem a atitude sua com ele. E ele, mãe, eles acham que eu sou burro, mas eu não sou burro. Você entendeu? Então, assim, não é falta de qualificação do profissional. É falta de querer. Se eles sentem, Imagine os pais. imagine os pais. Verdade. Que aí, como você está dizendo, tá Situação. forçando. Os pais estão se desdobrando para ele ser incluso. Isso. E o trabalho que vem de lá para cá tá excluindo. Tá fazendo ele se isolar, na verdade. É o oposto. Que a tendência, na verdade, de uma criança que ela não consegue se enturmar, ela se isola. Isso. E aí vem um problema mais grave lá na Que frente. é muito sério, que assim a gente tem, não sei se você sabe, mas hoje a gente tem um nível muito grande de suicídios e tentativas de suicídio de adolescentes com autismo. Pela falta de compreensão dele com ele mesmo. de si Porque mesmo. ele não consegue se expressar. Isso. Quem está em volta não consegue perceber que ele não está conseguindo. Isso. Aí interpreta errado. Eu vi isso, Perceber ou não quer perceber. Ou não quer perceber, na verdade não me importa, porque não é comigo. A gente vê muito isso, Júnior. Não sou eu. Não é meu filho. É você. Então, se vire. Aí equivale, pra gente voltando rapidinho aqui à educação, então ele tem algum tipo de suporte educacional? É necessário, mas ele Mas não não tem. tem. Não tem. Precisa, no caso, é um déficit do Estado. A gente tá né? lutando contra isso. A gente já foi, a gente teve uma reunião com o secretário, já é os 2 anos e meio já que a gente espera. A gente teve uma reunião com o segundo secretário da Educação, eu me esqueci o nome dele agora, e assim, eu pude entender o lado deles, porque também a gente também tem que entender que existe uma demanda muito grande para ser atendida e não existe um retorno. A gente sabe que é lei, então eles precisam cumprir a lei. Só que ele me falou algo que me tocou. Ele começou conversando muita coisa e eu disse, olha, vamos direto. Não tente me ludibriar, porque já não dá mais. E ele falou assim, então tá, olha, é o seguinte, se você judicializa o pedido do apoio, eles não podem contratar. Porque o campo de contratação já está lotado. Seria acima. Seria abrir uma exceção que Uma aumenta sobrecarga. o Estado vai aumentar vamos dizer assim, o custo educacional que ele não tem. Que ele né? não tem. Já quebrou o valor. Isso. E até porque eles existem, eu não sabia, mas existe uma cota de contratação, né? Assim. Isso. E aí é sério. Então, para o meu filho, eu teria que tirar de outra criança. Não sei nem se eu poderia estar falando isso aqui, mas é assim que funciona. E outra mãe ia sofrer. E eu sou passível. Eu disse assim, não, eu entendo vocês. E aí ele me ofereceu, de bom grado. Falou, não, a gente vai tentar um paliativo. Inclusive, trocamos ele de escola. Colocamos numa escola mais próximo. Poucos metros, mas mais próximo. E aí, para tentar resolver. E agora saiu a notícia que acabou o contrato. E agora vão estar sendo contratados novos. Mas para ele chegar, tem não sei quantas mil crianças numa lista de espera. E não chega. E a gente sofre. Eu creio que a gente não tem essa gama de pessoal capacitado. Não né? tem nem não quem tem. queira. Eu descobri muito isso também. Que existe a contratação, foi feita a contratação, mas ainda tem a liberdade de escolha. Então o profissional pode escolher se quer ou não ficar com aquela criança ou se quer ou não trabalhar naquela instituição. Não é a escolha do governo que você escolhe aonde você vai. Eu vou mandar você para tal lugar. Não, porque até não é um cargo concursado. Né? Quando você é concursado, se você é concursado da área educacional, o Estado lhe diz, você vai trabalhar aqui, Isso. acabou. Não é concurso. Nessa situação, é contratação. Isso, contratação. E aí não existe. Então, assim, precisa, tá lá em laudo. No laudo, a neuro deixou bem escrito. Ele precisa de suporte escolar apropriado para ele, no caso que é o especializado, que aí como você já é lei, tem um laudo, tem a comprovação, mas o Estado não tem suporte. Não tem. Não, na verdade que não tem o suporte, não tem né? suporte. Porque como você falou, existe um limite porque o Estado ele trabalha com a folha. Esse certo pagamento vem federal para o Estado divide a sua demanda, escola, saúde, e aí vai. Sim. E ainda tem um recursozinho que entra das empresas que trabalham no Estado. Aí ele tem um limite. Para a educação vai ser gastado X. Não tem como gastar mais que isso. Aí, como você está dizendo, para poder remanejar, alguém vai ficar sem. Para poder. Porque o juiz determina e quando determina, você tem que cumprir. E eu me segurei muito, a gente se segurou muito. Então, aqui é um apelo aos nossos deputados e senadores. Socorre-nos. Porque é só vocês que mudam as leis para aumentar recursos na área da educação. É verdade, mas isso é muito real. E assim, enquanto isso, as crianças elas sofrem.
Eu já fui várias vezes pegar a Andrei chorando e a Andrei chegar em casa e dizer, mãe, eu queria ser normal. Até porque, vamos dizer assim, essa resistência aí já é dos coleguinhas, né? Sim. Porque aí vem a educação de casa, que também os pais não têm, como a gente diz assim, o autismo. Apesar de hoje ser popular, mas ainda é novo. Não se fala. Então não tem esse conceito do pai poder explicar, ele é assim, mas ele é normal. Sabe o que eu ouvi, aí eles começam a tratar ele diferente. Sabe o que eu ouvi? Andrei tinha um colega na sala dele que é autista, não sei se é nível 2 ou nível 3, mas ele é agressivo. Existe. Quando a criança ela não consegue explorar as suas emoções, ele não consegue passar para você o que ele está sentindo, ele agride. Ele reage diferente. Ele reage diferente. É a reação dele. Muitas vezes não é que ele quer te machucar, é que a forma dele se comunicar é aquela. E esse colega dele era agressivo. E aí teve uma situação que ele bateu na cuidadora, bateu na coordenação, e o menino tentou segurar e não conseguiu, porque eles tinham uma força realmente extrema. E aí eu cheguei na porta para pegar Andrei, e a mãe do menino estava lá, pegou ele e saiu. E uma senhorinha chegou para pegar a filha, e aí começaram a comentar sobre o que o menino tinha feito, depois que saiu, sempre é assim. Olha, aquele menino ali bateu nos colegas, não sei o quê. E a senhora que foi buscar a neta, virou para a neta e falou assim, eu não quero você, tá vendo? Eu não quero você perto desse monstro. Uau. Pensou? Eu fiquei sem palavras. Até porque, mas vamos lá. Eu como mãe. De fato, é a falta de comunicação. Quando você não tem conhecimento do que se trata, você trata da maneira que você bem entende. E eu vi assim, tipo, Júnior, a mãe que não cuida, a mãe que não leva pra terapia. Isso é falta de educação. Isso né? é falta de educação. A mãe que não dá remédio, porque já pensa logo em remédio. Agora também vale ressaltar. Tem crianças que são levadas Sim. por natureza e falta sim o controle dos pais. Não vamos jogar a culpa no autismo. Não, né? não vamos jogar a culpa no não autismo. existe. Até porque existe falta de tratamento. Se você não leva a criança a uma fono, a uma neuro, a uma psicóloga, a uma terapia, essa criança não vai conseguir desenvolver. Ela vai, pelo contrário, ela pode regredir. E aí ela vai achar o escape na agressão. Ela vai buscar agredir porque ela quer chamar sua atenção. Ela quer se colocar ali na sociedade. Ela é ser humano, gente. É um ser humano. Você falando a questão de agredir é hilário, mas eu tenho um gatinho que é mudo. Foi um acidente que ele sofreu acho que tem uns 3, 4 meses de nascido. E ele ficou mudo, ele não mia. Então, qual é a reação dele quando ele quer alguma coisa? Se você não observar ele e ele ficar tentando chamar sua atenção, ele olha, ele tenta ir para onde ele quer comer ou sair. O meu gosta muito de chamar atenção na hora de sair. Aí ele quer sair de casa, a porta tá fechada, ele olha para a porta, olha para você, olha para a porta. Se você não presta atenção, ele vem até perto de você, ele não morde para machucar, ele dá uma mordida. Foi a forma que ele achou de chamar sua atenção. Pronto. Ele não mia. Os animais fazem isso. Imagina você. Aí no caso, a criança acha como? E ela vai reagir, né? O pior é que é uma situação que piora. Por que piora? Porque ela te agrediu, certo? E no momento que ela te agrediu, você não soube intervir ali naquela situação. Você não chegou perto dela, não baixou o seu tom ali com ela. Porque você tá mimando a criança. Não é. É você tentar entender. Você parou, o que tá acontecendo? Você não viu o que aconteceu antes. Eu sou aquela mãe que chega na escola e a coordenadora diz, Andrei hoje passou a tarde riscando uma pedra. Ele tava com sensorial e ele começou a bater, achou uma pedra e começou a bater no chão. E eu disse assim, sim, mas o que antecedeu a crise? E elas não sabem dizer. Porque ele não chegou ali... Não houve uma percepção. Não estourou, tem um gatilho, né? Isso, tem algo que faz. Existe como você disse, ele apesar de gostar muito da música, da bateria, mas o som da bateria incomoda. Isso. Na verdade, o que ele gosta é de ver, né? Ele gosta de ver o tocar. Isso. Ele acha bonito, mas o barulho ensurdece. Incomoda. Entendeu? Então, assim, não há uma percepção. As pessoas, elas não olham para a criança como elas deveriam olhar. Quando poderia ser evitado tudo isso, por exemplo, Andrei ajudou esse colega dele uma vez, que teve uma crise na sala. Andrei foi lá, tirou o fone, eu até postei isso no meu Instagram, tirou o fone, colocou no colega e foi acalmando o colega. Como mãe, eu fiquei maravilhada, né? Ele disse assim, que ele conversou com o colega. E você vê isso, uma criança autista acalmando outra criança autista. Aí alguém vem, aí eu vou dizer, é alguém leiga, né? Que vai chegar e dizer assim... Eles não aprendem. Gente, eles aprendem. Aprendem e ainda ensinam. Sim. Ainda ensinam. Sim.